A candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência em 2026 abalou o alicerce da política no Brasil inteiro. Não foi só em Brasília, não foi só o Centrão, né? A cúpula do Centrão em Brasília, não foi só a Faria Lima, não foram só os jornalistas, foram todos eles juntos, mais a esquerdalha e mais um pouco. A gente está vendo esse pessoal bate-cum de cabeça na rede social e fora da rede social também, porque muito bate-cabeça está sendo escondido de você, amado seguidor aqui do nosso canal, que será revelado no tempo adequado. Além disso, nós estamos sabendo que essa candidatura de Flávio Bolsonaro causou uma hecatombe no Paraná e estourou bem na cabeça de Sérgio Moro. E no final das contas, como que eu tô? Eu tô nem aí para Sérgio Moro, sinceramente. Em Santa Catarina, nós tivemos a notícia ontem, no início da tarde, de que a Carol Detoni decidiu deixar o PL e ir para o Novo para tentar a vaga de senadora pelo Partido Novo lá por Santa Catarina. Eu imagino tanto que Carol Detoni foi sacaneada pela turma do PL lá em Santa Catarina para poder ter tomado essa decisão. A única certeza que a gente tem até agora por Santa Catarina é que Carlos Bolsonaro segue firme no caminho do Senado por Santa Catarina, né, pelo Estado, que afinal de contas a gente sabe muito bem o desejo do Jorginho Melo de indicar o Espiridião a mim. Vamos ver o que dá isso. E obviamente que eu não posso deixar de falar de economia. Logo para 2027 nós teremos pelo menos mais 10 mil desempregados, que são os desempregados dos Correios. Eles tentaram empréstimo de bilhões e não tiveram aval, e quando conseguiram o empréstimo, a AGU, né, o CGU cancelou o empréstimo porque não tem liquidez, e chegaram à conclusão de que para mais ou menos resolver a coisa, tinha que demitir. Ah, mas vai demitir quanto? 200, 300%? Não, 10 mil. 10 mil funcionários dos Correios serão demitidos. E com essa coisa da mudança, né, com a reforma tributária do Haddad, do Cachaça, eu vou dar um exemplo para vocês de como ficarão os pagamentos de impostos no ano que vem e a partir de 2030. Vocês vão entender do que a gente está falando quando dizemos: o Brasil quebrou, senhores. Alguma coisa precisa mudar urgentemente. Deixe seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, você já sabe fazer. Dá uma revisada em tudo aí, porque o preço da liberdade é a eterna vigilância. E aqui no Brasil, a eterna vigilância pode significar a sua vida. E antes de ir para as nossas matérias de pauta, vamos falar do filme da vida de Bolsonaro, a verdadeira história. As filmagens com Jim Caviezel, que é aquele ator da Paixão de Cristo, já ficaram prontas. O ator passou 3 meses aqui no absoluto anonimato. Ninguém ficou sabendo que ele estava aqui. E o teaser do filme, gente, já está nas nossas redes sociais, tá? Vou passar um pedacinho aqui para vocês, o seu tal áudio. Jair, how's your luck today? I'm praying for you, Jair. Esse maravilhoso deve estrear em 2026 com o roteiro de Mário Frias. Só nos resta aguardar. Vou deixar o link aqui do teaser das nossas redes sociais e você compartilhe. Vamos falar de Flávio Bolsonaro e sua candidatura que abalou o Bangu. O Eduardo Bolsonaro falou: olha, que Flávio Bolsonaro está ganhando em média 100 mil seguidores por dia no Instagram desde que anunciou a sua candidatura. Então ele mostra aqui, né, que foi de 6 milhões e 300 mil para 6 milhões e 500 mil, e aí tá indo um sucesso absoluto. O Cláudio Dantas diz que em apenas 48 horas Flávio Bolsonaro explodiu nas redes, virou o centro das atenções de toda a mídia e do debate público. Isto é o bolsonarismo que desperta paixões e ódios. Isso é política. O STF nunca, mas nunca deveria ter se metido nisso. E eu concordo em gênero, número e grau com o Cláudio Dantas. Gente, eu que descobri que o Cláudio Dantas me seguia. Ai, que medo. A amada Tizuki disse: olha, isso é o bolsonarismo mesmo que desperta paixões e ódios. Pouca gente ousa dizer isso desperta amor e ódio, sem tentar qualificar, julgar, amenizar ou dramatizar. E ela dá um ponto para o Cláudio Dantas. Mas o que me chama a atenção na fala da Tizuki é isso aqui, ó. Tudo que ativa a dualidade é visto como uma ameaça. Isso é exatamente o que o bolsonarismo representa. Ele não é morno, não é neutro, insosso e apagado. A Tizuki continua, diz que ele é vivo, intenso, por isso assusta, é incompreendido, rejeitado e precisa ser silenciado. Ponto para você, Cláudio Dantas. Então nós já estamos sabendo, neste ponto deste vídeo, que
Flávio Bolsonaro já é eleito, já é presidente na Austrália, já é presidente de norte a sul do país. Inclusive, o Instituto Veritas fez uma pesquisa assim de bate-pronto e descobriu que Flávio Bolsonaro, com um dia e meio após o anúncio da sua candidatura, já empata com o Zé Cachaça de 9 dedos em 2026. Mas aí vem a Globo, 2h30 da tarde da segunda-feira, apesar da entrevista à noite na Record do Flávio Bolsonaro, e manda essa. Após pesquisa desfavorável, eu acabei de mostrar para vocês uma pesquisa onde Flávio estava empatando com o Zé Cachaça um dia e meio após o anúncio da sua candidatura. Desfavorável onde, rede de mentiras? Desfavorável onde? E ele não sinalizou desistir da candidatura. Aí eles colocam elogio a Tarcísio para você ficar pensando que, olha, se ele está pensando em desistir da candidatura e ele está elogiando o Tarcísio, logo ele vai desistir para Tarcísio. Não, brava gente, não, meu pequeno gafanhoto. Ele disse claramente na entrevista na Record que ele desistiria para o nome de Jair Bolsonaro e de mais ninguém. Foi divertido ver esse povo bater cabeça? Foi. Vamos conferir aqui. A pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência. Thaís, aqui foi um choque, viu? Não só em Brasília, mas, enfim, do ponto de vista político, em todo o país, né? Foi um choque que ninguém esperava por isso. Também sei ser baigon quando me interessa. Eu fiz esse meme. Parece muito Jair Bolsonaro, mas eu juro que é Flávio Bolsonaro se revelando terrível só contra os insetos. Essa imagem já está aqui na nossa comunidade. Faça uso e pode compartilhar à vontade, gente. Ninguém pode negar uma coisa. Foi muito divertido ver o povo batendo cabeça. E aí a gente tem os ataques. Né? Tem os ataques, tem o pessoal que já vai estar dizendo que eu sou Lula, meu negócio é Lula, como Roberto Reis, que é da turminha da Faria Lima, que supostamente responde à pergunta do sono. Ele diz, como Flávio, tenho dúvidas se o Centrão adere ou se fica com Lula. Não acha que abre essa possibilidade? Aí vem a turminha da Faria Limers e responde, se a candidatura de Flávio fosse verdade, sim, uma parte do Centrão iria para Lula. Flávio tem 0 chance de vitória, mas é só um blefe da família por umas migalhas. Aí as pessoas não conseguem entender por que a Faria Lima, que é o pessoal que lida com grana, que é do setor da economia, que é do setor financeiro, como que eles podem preferir um Brasil do jeito que está? Muito pior do que o jeito que deixou Jair Messias Bolsonaro, e eu provo para você, porque o Carlos Bolsonaro fez um post ontem falando exatamente isso. Ó, durante o governo Bolsonaro, o Brasil registrou a maior taxa Selic de sua história antes da pandemia, que atingiu a economia mundial. Isso ampliou o crédito, incentivou o investimento, gerou empregos e fortaleceu o poder de compra das famílias. Hoje, sem pandemia e com juros novamente em níveis elevadíssimos, o cenário se inverteu. O povo enfrenta aperto financeiro enquanto os bancos acumulam lucros bilionários. E aí que você começa a entender o contexto de que, o nome de Flávio Bolsonaro, a bolsa caiu, será? Aí você começa a entender. É nesse contexto que a eventual entrada do nome Flávio Bolsonaro no debate presidencial desperta inquietação no chamado mercado, porque simbolizaria a possibilidade de recuperação do poder de compra da população, algo que contraria interesses ligados à concentração de renda e aos privilégios estabelecidos. Basta observar certos símbolos culturais da elite da Faria Lima, como tapetes à porta com a frase trouxe vinho, para entender até onde vai o limite de sua suposta prudência e sofisticação. A lógica do clube fechado teme qualquer movimento que distribua prosperidade para além de seus quartos escuros. E aqui ele mostra que em 5 de agosto a taxa Selic caiu para 2% ao ano, que era a menor da história, com um novo corte de 0,25%. Em 30 de setembro de 2025, o Brasil foi para a segunda maior taxa de juros real no mundo, com Selic a 15%. Então nós saímos de uma Selic de 2%, estamos numa Selic de 15%. Mas voltando à situação do Brasil, eu quero mostrar para você uma simulação que um contador fez para um cliente dele, do escritório dele, mostrando como que ficará, né, os impostos antes da reforma tributária de cachaça, a primeira parte da reforma e a segunda parte da reforma. Vamos acompanhar. Eu vou mostrar para você uma simulação real de um cliente aqui do escritório, na primeira fase do IBS, TBS, reforma tributária. Hoje ele paga isso de imposto sobre o faturamento que a gente fechou de outubro. A gente fez uma simulação para ele poder saber a realidade dos números. Então ele paga isso hoje. Se ele faturar exatamente a mesma coisa em 2027, ele vai pagar isso aqui, ó. Mesma receita, 420, ele vai ter um aumento de R$76 mil, 22% de aumento na alíquota efetiva, fora os impostos incidentes sobre a folha. Quando a gente chegar na segunda fase, que é o final da reforma tributária, a projeção é que os mesmos 344.294, tomando como base o mesmo faturamento, a mesma receita, ele vai saltar de 344.295
ele vai saltar para 821.862. Isso significa que ele vai dobrar, mais do que dobrar. Vai ter um aumento efetivo na carga tributária de 138%. Ele vai pagar... Vocês estão entendendo, gente? Olha que absurdo! 130% para mais. 477 mil reais a mais para faturar a mesma coisa. E aí eu te pergunto, tem como viver assim? Tem como prosperar um negócio? Tem como gerar emprego? Tem como gerar receita? Mas não tá bom para eles ainda não. Eu estava comentando com vocês na abertura a respeito da situação dos Correios, né? Eu citei 10 mil demitidos, eles fizeram ali um plano de demissão voluntária, que você pede demissão e aí a gente te dá alguns benefícios, se tem gente burra ainda que vai aceitar. Então eles estão prevendo, né, solicitando a demissão para 15 mil funcionários, 10 mil na primeira fase, mais 5 mil na segunda fase. Eu nem vou ler a matéria não, eu só quero aqui trocar em miúdos com vocês, de pensarem como que ficará a vida de cada uma dessas pessoas. Serão 15 mil novos desempregados. E vocês acham que com essa reforma tributária a coisa não vai piorar? Gente, quem gera emprego é a pequeno e médio empresário. O pequeno e médio empresário vai conseguir sobreviver com essa carga tributária desse tamanho? Porque o Magazine Luiza vai conseguir, a Van vai conseguir. Agora, o pequeno e médio empresário, que é realmente quem é responsável por grande parte da geração de empregos no país, eles não vão conseguir sobreviver. E o que você acha que vai acontecer? Daqui a pouco você está recebendo o Bolsa Família e você não vai conseguir comprar meia cesta básica, que é exatamente o que acontece na Venezuela hoje. Você duvida? Veja como avançou o regime da Venezuela para chegar na miséria populacional que eles estão hoje. E se você também teme esse futuro, ou não por temor, mas por informação, você está ligado e está sabendo realmente que isso pode atingir a sua família de uma forma mais definitiva, você pode aprender a ganhar dinheiro pela internet, que pode funcionar não só como uma renda extra, mas também como uma nova carreira, um novo segmento de trabalho. Presta atenção nesse recado. Para tudo que você está fazendo e preste atenção nesse recado. Olha só a matéria que acabou de sair, ainda há pouco, dia 9 de outubro de 2025, o IBGE informou que o home office já é a realidade profissional de mais de 14 milhões e 700 mil brasileiros. Só para você ter uma ideia, 1 a cada 5 mulheres que trabalham de casa. E no caso dos homens, é 1 a cada 6. Aí você consegue perceber duas coisas, que a situação em home office é mais comum entre as mulheres. Sim, o home office só cresce. E o mais curioso disso tudo é que nessa situação tem gente de tudo quanto é segmento, de tudo quanto é profissão e de tudo quanto é mercado. Tem gente trabalhando com venda, tem gente trabalhando com prestação de serviço. É um universo infinito. Tem gente até ganhando muito bem com plataformas como a Amazon, Magalu e Mercado Livre, que inclusive eu já comentei aqui com vocês sobre as vendas dos produtos que eu faço pela Amazon. Pessoal, para vocês terem ideia do que a gente está falando, as vendas online sem estoque já movimentaram só no ano de 2025 mais de 100 milhões de reais. É um número muito alto. Então sim, tem muita gente trabalhando de casa, mudando de vida e exercendo isso 100% home office. E se esse é o seu sonho, se você também quer aprender como trabalhar de casa, organizar a sua vida, fazer o seu horário, ter liberdade como eu tive de mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro mais que urgente para poder socorrer a minha família, então eu super indico para você a Escola de Negócios Digitais do nosso querido amigo Daniel Alvarenga, que também é youtuber de direita. E para acessar a Escola de Negócios Digitais do Daniel Alvarenga é só você clicar no primeiro link que está aqui no comentário fixado e na descrição de todos os nossos vídeos. Clica no link, vai lá no Zap do Daniel, diz que você quer entender melhor como que funciona tudo isso. E lá nós vamos liberar para você 3 aulas gratuitas que vai fazer com que você aprenda do que nós estamos falando. E pode ficar despreocupado, porque não é bet, não é tigrinho, não é curso para aprender a vender curso, é trabalho sério, honesto, dedicado, e eu tenho que avisar vocês. É trabalho suado, tá? Você não vai ficar rico fácil, não. Ah, e você que já tem a sua profissão, saiba que você pode exercê-la através do digital. Você só precisa conhecer e dominar as ferramentas para isso. Dá uma olhada no testemunho que a gente recebeu há dias atrás. A Fábrica de Ideias da Cris comentou: eu trabalho em home office desde 2022, hoje sou nômade digital. Caminho sem volta. Tá vendo só? Quem começa não quer parar mais. Afinal de contas, na escala 6x1 da CLT, qual é o trabalho que vai te oferecer um bom pagamento, bons lucros e você mesmo fazendo o seu horário e estabelecendo as suas prioridades? Eu pago as minhas contas com o digital há pelo menos 10 anos e posso garantir para vocês, se tiver dedicação, seriedade e compromisso, você vai dar uma viradaça na sua vida. Além da liberdade de movimento, ganhar dinheiro pela internet, trabalhar pela internet, te proporciona uma renda muito maior do que qualquer CLT te proporcionaria. Então corre aqui no link que está na descrição e no comentário fixado, assista as 3 aulas gratuitas do Daniel Alvarenga, depois você volta aqui e me conta. Tenho certeza que você vai gostar muito.
A gente tem que falar dos traidores? A gente tem que falar dos traíras? Sim, a gente tem que falar pela denúncia, para avisar, deixar todo mundo avisado. Ó, sujeito não vale nada. E o Othony de Paula, que acho que conseguiu uma grande relevância novamente, descendo a porrada em Flávio Bolsonaro, ele não para. Diz um monte de besteiras e eu vou desmentir neste vídeo pelo menos uma. Vamos prestar atenção. Flávio, mas uma coisa você tem que admitir. Lembra lá atrás, quando estourou as rachadinhas do Rio de Janeiro, lá na Leste? O que eu te disse? Flávio, tem que dar um passo pra trás. Se for necessário, recue, mano. Por quê? Porque esse processo vai desgastar seu pai. Não deu outra, Flávio. Flávio, o seu processo das rachadinhas só não gerou a sua cassação porque seu pai teve que negociar por amor a você com o Supremo Tribunal Federal. Seu pai teve que arregar. Aquele Bolsonaro forte, destemido, que encarava todo mundo, agora teve que recuar pra poupar o filho dele. Cara, Gilmar Mendes sentou em cima do seu processo e não deixou ninguém te investigar mais. Flávio, foi por isso que você foi obrigado a esvaziar a CPI da Lava Toga. Hoje... Bem, isso tudo aí é muita mentira sobre a CPI da Lava Toga. A gente vai falar com vocês amanhã num outro vídeo, mas eu quero destacar só o Flávio conversando com a Bela Megali a respeito dessa história aí das rachadinhas. Vamos conferir. Não foi resolvida, nunca foi recebida uma denúncia concluída. O senhor e mais 15 pessoas, 15 investigados entre assessores pela prática da rachadinha e por uma questão processual, o caso foi arquivado e as provas desse caso não foram analisadas. O mérito das provas não chegou a ser analisado. A direita costuma dizer que o presidente Lula foi descondenado porque na Lava Jato não houve a análise do mérito das provas. O seu caso não foi um pouco parecido? O senhor não foi descondenado no caso das rachadinhas? É uma desonestidade tremenda, porque o Flávio não chegou nem a ser denunciado e ela quer comparar o caso do Flávio com o caso do Nove Dedos, que foi denunciado, virou réu, cumpriu prisão, foi condenado nas 3 instâncias. O Flávio não foi sequer denunciado e ela quer dizer que é a mesma coisa. Vamos lá. Mais uma vez, o Ministério Público fez tudo o que tinha que fazer. Investigou, virou do avesso, mais de 12 anos para trás. Encontrou Vocês, indícios. inclusive, participaram desse processo, porque era para ser sigiloso e ficou uma coisa pública. E o que tinha para falar ali foi falado. E assim, mais uma vez, tecnicamente falando, sequer houve o recebimento de uma denúncia contra mim. Nada, nem recebeu, assim, o judiciário nem apreciou aquilo. O que é completamente diferente do Lula, que foi condenado em primeira instância, em segunda instância, em terceira instância, no Supremo Tribunal Federal. Aí, pela questão aqui em cima de geolocalização, né, era para ser em Brasília, não em Curitiba, anulou-se alguns processos e outros processos anulados por causa... Então, no frigir dos ovos é isso. Flávio não foi sequer denunciado. E você pode se preparar, meu amigo, porque nessa caminhada à presidência da República, o Flávio Bolsonaro vai ter que lidar com um monte de fake news, as verdadeiras fake news. Vocês lembram muito bem o que Jair Bolsonaro enfrentou. Não será diferente com Flávio Bolsonaro, tá? Prepara o coraçãozinho que vai ser forte. Ciro Nogueira, ele finalmente se pronunciou. Vamos ouvir. Se eu tivesse que escolher pessoalmente um candidato para suceder o presidente Bolsonaro, eu não tenho dúvida do senador Flávio pela minha relação próxima com ele. Só que política não se faz só com amizade, se faz com pesquisas, com viabilidade, ouvindo os partidos aliados. Isso não pode ser uma decisão apenas do PL, tem que ser uma decisão construída. É muito importante nós unificarmos todo o campo político de centro e da direita, porque senão nós não vamos ganhar a eleição. Eu já tinha externado anteriormente que os 2 candidatos que poderiam unificar essa chapa era o nome do governador Tarcísio, que era mais forte, do governador Ratinho. Mas política como nuvem. Aquele convênio. Quem é Ratinho Júnior para hoje na fila do pão, gente? Tarcísio, tudo bem. Agora, Ratinho Júnior. E ele dizer que, olha, não Tarcísio Júnior, que tinha viabilidade de fiofó a rola. Desculpa, gente, desculpa. Também. Eu não sou senhor da razão e posso ser convencido, mas com argumentos e com critérios para que a gente possa fazer uma escolha que o Brasil não pode perder a próxima eleição. Eu também acho que o Brasil não pode perder a próxima eleição. Isto posto, a gente chega à conclusão de que Ciro Nogueira decidiu que todo e qualquer partido pode decidir a respeito de seu próprio candidato à presidência da República, menos o PL. Só pode ser o PL se o PL decidir junto com os outros partidos. É incrível. O PL agora não tem direito de decidir a respeito do seu candidato. Ciro Nogueira tinha um acordo lá no Paraná com Sérgio Moro para lançá-lo governador do estado, certo? E aí, no meio do dia, Ciro Nogueira disse que o PP estava desmanchando o acordo que tinha com Sérgio Moro. E ficou todo mundo assim, por quê? Eu ligo para o que acontece com Sérgio Moro? Preciso responder? Mas é o contexto político nacional que isso mostra. No decorrer do dia, aqui tem uma timeline, o Antônio Rueda, que é do União Brasil, disse que o senador Sérgio Moro, ele tem sido líder absoluto em todas as pesquisas, como pré-candidato ao governo do estado do Paraná, e irá insistir na homologação da candidatura. A intenção é de dialogar com os progressistas no âmbito da federação, buscando o melhor para o Paraná e também para a federação. A imposição de vetos arbitrários é inaceitável. Será que porque o Ciro Nogueira disse não vou mais com Sérgio Moro ao governo do Paraná, o Rueda mandou essa? A gente vai seguir sim. Então será que já está tendo um racha ali? Já está acontecendo uma autofagia?
Centrão devorando Centrão. Eu não sei. O que eu sei que aconteceu no final do dia foi isso aqui, ó. Flávio Bolsonaro era o melhor herdeiro político de Jair Messias Bolsonaro e confirmou que vai sim sentar para negociar. É assim que eu gosto, senhores, é assim que eu gosto. Vocês vêm com ameaça, a gente bate o pé, desafia-os a lançar seus próprios candidatos e no fim a gente ganha. Vocês sentam para negociar, porque vocês não têm nada melhor do que nós. Vocês, Centrão, não têm nada melhor do que a família Bolsonaro para apresentar. Certinho? Certinho. E aí, você estava sabendo desse furdunço, desse fuzuê todo? Deixa aí nos comentários para mim. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho, aqui tem um pix, é doarpravaleria@gmail.com. Por favor, apoie o jornalismo independente, a gente aqui nessa jornada quase que solitária. E na descrição eu também deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal. Para você que nos acompanha de fora do Brasil, ó, tem como você apoiar a gente. E aí, se você apoiar com $2, €2, ó, pra gente aqui, é quase uma fortuna. Por favor, faça uso. E eu encontro com vocês nos comentários. Hoje eu vou fazer uma surpresa para vocês nos comentários. Eu vou responder a vocês através de vídeo. Descobri essa ferramenta aí do YouTube, vou fazer uso. Gostei demais. Então, capricha no comentário que eu vou escolher os mais engraçados, os mais inteligentes, tá bom? Beijo no coração, bora tretar. Fui.